Fala galera, tudo bem? Eu fiz esse canal para poder estar passando para vocês todos os meus estudos, tudo que Deus tem falado comigo através da palavra. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque por muito tempo eu achei que eu tinha que saber e conhecer a palavra, buscar conhecimento, mas recentemente eu tenho ouvido que Deus não dá nada pra gente que a gente não possa compartilhar. Então, meu esposo teve esse entendimento e revelação e passou para mim e me fez entender, né, que as minhas horas de estudo, de busca da palavra e tal, não adiantariam nada se eu não pudesse compartilhar isso com as pessoas. Então eu vim através disso e pedi muito a Deus que esse vídeo e os outros que eu farei cheguem nas pessoas, né, que precisam ouvir, que precisam ser tocadas, que Deus possa, através da minha boca, fazer com que eu consiga passar para vocês também o mesmo entendimento e revelação da palavra que Ele me dá. E hoje eu queria começar com vocês aqui sobre João 9. João 9 fala sobre o cego de nascença, que para mim, quando eu li essa palavra, me revelou muito além de um dos milagres de Jesus, né? Porque depois, óbvio, da ressurreição dele mesmo, da ressurreição de Lázaro, o milagre do cego de nascença foi o que mais deu destaque para Jesus, né? Até que chamou a atenção negativamente para os fariseus e para os principais e sacerdotes em querer matá-lo, porque além dele curar no sábado, um cego de nascença voltar a enxergar era algo muito impactante. Então, ao ler essa palavra, eu vi vários pontos que me chamaram a atenção para poder falar dessa palavra com vocês. Primeiro, que ao ver, né, um cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus quem havia pecado, se havia sido ele, se havia sido os pais. Naquela época eles acreditavam que o pecado dos pais recaíam sobre os filhos, né? E por isso muitos nasciam deficientes, muitos nasciam com problemas, e tinha inclusive um grego chamado Platão que acreditava no pecado pré-concepcional, antes de haver a concepção, né? Já havia pecado, porque eles acreditavam em reencarnação, etc. Então Jesus, olhando para os discípulos, falou que não, que aquele cego específico não havia pecado nem ele e nem os pais, mas que assim foi a vontade de Deus para que a obra de Deus fosse manifesta através da vida dele. E aí é um ponto-chave que eu queria que vocês guardassem. E em seguida Jesus foi até esse cego, cuspiu no chão, fez lodo, né, lama com a terra, e colocou sobre os olhos do cego. E mandou que ele fosse lavar os olhos no tanque de Siloé, que significa o enviado. Ou seja, de fato, houve uma confirmação de que aquele cego, ele havia sido enviado por Deus para que a obra dele fosse manifesta e o nome de Jesus fosse glorificado através desse milagre. Então, para a gente observar como é que tudo tem ligação, né? Até o tanque que ele foi lavar os olhos para poder voltar a enxergar, assim como Jesus havia ordenado, tinha conexão dele ser um enviado e assim mostrar para os discípulos. E logo após ele ser curado, muitas pessoas ali viram, né? E levaram até os fariseus, os principais, sacerdotes, etc. E eles ficaram indignados, porque Jesus curou no sábado, porque Jesus mais uma vez deu sinais, e foram e chamaram ele, falaram: olha, você foi curado mesmo por Jesus? Você era cego de nascença mesmo e tal? E ele confirmou: não, sim, Jesus que me curou, eu era cego desde que nasci e tal. Ele confirma. Não satisfeitos, eles vão e chamam os pais desse cego. E naquela época, todos aqueles que atestavam a crença em Jesus
eram mortos, né? Porque eles não aceitavam isso. E os pais do cego, do ex-cego agora, né, com medo de serem mortos, eles meio que tiram os deles da reta, assim, né, falaram que, olha, ele já é adulto, ele já pode responder por ele, o que eu posso atestar para vocês é que ele é sim o nosso filho e que ele é cego desde que nasceu. E indignados novamente, os fariseus chamam o cego e perguntam a ele, tem certeza como é que foi isso e tal, e o cego confirma, e eles falam, como é que pode um pecador fazer um sinal desse? E o cego vai e responde, quando o homem é bom, Jesus ouve, né? E aí eles expulsam o cego assim da sinagoga, jogam ele para fora. E quem está lá fora para esperar ele? Jesus. E Jesus o abraça e pergunta se ele crê nele, né? Você crê no Filho do Homem? E o cego pergunta, quem é este, Senhor, para que eu creia? E Jesus fala, este é quem você está vendo, quem fala com você. E o cego diz que crê, e Jesus fala que basta isso, basta que ele creia. E nesse contexto todo, o que eu aprendi e tive de revelação da palavra é que isso nada mais é do que um processo de um cristão, né? Onde nós somos cegos, nós chegamos cegos no mundo espiritual, quando viemos do mundo ou quando não temos conhecimento da palavra. E o mundo ele cria uma escama dos nossos olhos, né? Eu posso falar isso porque eu já dei uma desviada, sou evangélica desde novinha, mas dei uma desviada no mundo, e lá acaba que tudo se torna muito natural, lá se torna muito comum as coisas, você acaba se envolvendo, quando você vê, você está muito distante das coisas de Deus. E aí são essas escamas que são colocadas nos nossos olhos, e quando nós buscamos, né, e encontramos com o Mestre, e para isso nós precisamos estar visíveis e próximos ao caminho de Deus, porque para o cego ser visto, Jesus precisou estar passando por ali, né? E Jesus ele não vai em qualquer lugar, né? Você tem que estar ali, ó, eu tô aqui, Mestre, ó, passou, mas eu tô aqui, sabe? Tem que estar ali à disposição e ser visto, como ele foi visto pelos discípulos e por Jesus. Então, primeiro tem que estar disponível para Jesus poder passar e te ver. Quando você se coloca à disposição, o ato de Jesus ter cuspido na terra me deu um entendimento do que o que sai da boca de Deus e é ligado na terra, já começa o processo do milagre. Então, Jesus cuspiu, ou seja, saiu da boca de Deus. A partir de hoje, você está comigo, você é meu filho, você está ligado em mim. Então, saiu da boca de Deus, está ligado na terra. Só que o processo de cuspir, fazer a lama e colocar nos olhos, não fez o cego voltar a enxergar. O que fez o cego voltar a enxergar foi ele obedecer a voz de Deus, de Jesus, né, no caso, falando, vai e lava os seus olhos no tanque de Siloé. Então, assim, ele precisou falar, ligar na terra e ter uma atitude nossa. Porque o que nós temos que fazer, Jesus não faz pela gente. Ele nos dá o caminho, mas cabe a nós seguir e obedecer. E assim como o cego fez, nós precisamos também fazer. Se Deus fala com você, se Deus te toca, Deus fala, olha, você precisa fazer isso para você deixar de ser cego no mundo espiritual. Você precisa aceitar e obedecer imediatamente, né? E aí ele lava num tanque, onde a Bíblia o tempo todo diz que a água é fonte de vida, né? Ou seja, quando você enxerga, quando você tem fonte de vida, você está capacitado para viver no mundo espiritual, né? Então ele foi, obedeceu, foi lá, lavou os olhos, voltou a enxergar. Lu, então tá lindo, o milagre foi concretizado, agora ele crê em Jesus, ele é um verdadeiro cristão, ele está dentro do evangelho, ele abriu o campo espiritual dele. Então,
Esse é o primeiro, né? O primeiro passo, o primeiro processo, o início de tudo. É quando você é liberto, é quando você começa a enxergar, é quando você começa a ter um entendimento, é quando você está sensível à voz de Deus, quando você é um servo obediente, um filho amado. Porém, entretanto, todavia, é só o início, né? Logo após ele receber esse milagre, quando ele acreditou que agora tudo estaria positivo, que agora ele, né, fazia parte do métier, né, porque ele podia ver assim como os outros. De cara ele é indagado, pessoas questionam, seus próprios familiares, pessoas que ele amava, né, ou que deveria amar, que o amavam ou que deveriam o amar, o rejeitam, dizem que ele pode ser, que ele já é adulto, que ele pode responder por ele mesmo, com medo de ser excluído por pessoas importantes, o renegam, né, que isso acontece muito no nosso círculo de amizade, as pessoas por verem que você é um novo convertido, próprias pessoas da igreja rejeitam porque você é novo ainda, acham que você não sabe nada e te, né, deixam de lado, ou aqueles antigos amigos que você estava acostumado a sair e conversar, começam a falar que você agora crente vai ser chato. Então você tem uma rejeição até de pessoas que você, né, tem um vínculo, que você tem um apreço, pessoas de importância como eram os sacerdotes, né, que deveriam acolher, mas estavam rejeitando. Então, há essa rejeição de cara, mesmo você tendo vivido um milagre lindo por Deus, ter vivido algo impactante, você é simplesmente rejeitado. Mas o cego não se importou com isso, confrontou e disse: Jesus me salvou. E quando ele é expulso e jogado para fora da sinagoga, quem está lá para abraçá-lo e recebê-lo e dizer: você crê no Filho do Homem? Jesus sempre vai estar de braços abertos para te segurar, mesmo quando te chutem, quando te expulsem, quando te rejeitam. Ele sempre vai estar de braços abertos, te esperando e dizendo para você: simplesmente creia, né? Então eu não sei qual é o processo que você está, eu não sei se você está chegando agora nesse mundo evangélico, eu não sei se você já foi tirado a lama dos olhos, eu não sei se você está no processo de rejeição ou se você já está no estágio de só crer. Mas tenha certeza que independente do processo que você esteja, Jesus sempre vai estar lá, pertinho, do seu lado, aonde você achar que não vai ter ninguém para te segurar da porta para fora. Jesus vai estar aí, ele só vai dizer para você: creia, meu filho, creia, só creia no Filho do Homem, porque você crendo em Jesus, você não tem nada que possa impedir de você permanecer enxergando, permanecer de pé, permanecer ao lado dele. Se você tiver forças para crer, nada e nem ninguém pode impedir a sua vitória, tá? Essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Espero que vocês recebam da mesma forma que eu recebi, ou até mais e melhor, né? Porque Deus, ele toca e fala com cada um no seu interior. Então eu desejo de coração que essa palavra tenha sido uma bênção na sua vida, assim como foi para mim, tá? Muito obrigada, até o próximo vídeo.